esperava ser um ídolo assim de Flamengo e Vasco quando era um garoto ainda? Não. Não, inclusive porque eu sou do interior de São Paulo e a gente acompanhava mais o futebol paulista, né? Então, meu time de coração é o São Paulo, de infância. Desde 7 anos de idade eu trouxe. Foi o primeiro título que eu vi do São Paulo, foi em 57. Meu pai era São Paulino, meu irmão, que era 7 anos mais velho que eu, São Paulino. Então, meu time era o São Paulo. E não houve chance de jogar em algum clube lá? Não. E o que aconteceu foi o seguinte, o time da minha cidade, que era o Rio Pardo Futebol Clube, disputava a 3ª divisão de profissionais de São Paulo. E foi treinar o Rio Pardo um ex-jogador do Flamengo, chamado Velal. Ele era sergipano, tinha jogado no Bahia, e o Flamengo tinha comprado isso na final da década de 30, princípio da década de 40. E ele foi treinar o clube lá. Ele achou que eu tinha condições de vir para o Flamengo. Vim fazer teste, fiz teste, fui aprovado e vim nas divisões de base ainda. Mas sempre foi um sonho ser jogador de futebol? Não, eu sempre adorei futebol, mas nunca só pensei assim, em ser jogador de futebol, sonhar e ter aquele como meta, entendeu? Eu me preparava para estudar, seguir, fazer alguma faculdade e estudar, entendeu? Como meus irmãos, minhas irmãs e meu irmão fizeram, entendeu? E com quantos anos você veio para cá? Faltava um mês, mais ou menos, para completar 17 anos. E a família, deixou? A família dava uma novelinha, porque o meu pai adorava futebol. Meu pai gostava de futebol demais. Mas ele não queria... O meu irmão, que era mais velho, que jogava também, já era volante, muito bom volante, mas ele nunca deixou sair. Vários clubes, principalmente ali da região, Botafogo de Ribeirão, Comercial de Ribeirão, Prudentina, estiveram lá para... Era mais perto, né? Meu pai não deixou de jeito nenhum. E como é que você conseguiu? Então, meu pai não queria deixar. Meu pai não queria deixar, mas meu irmão foi conversar com ele, entendeu? Aí meu irmão, pô, pai, o senhor não me deixou ir, eu jogar. E meu apelido lá da família, e na cidade todo mundo me conhecia por Nenê, né? Era o meu apelido. Nenê. Não, Nenê. Que eu sou o caçula de casa. Né? Aí ele... pai, deixa o Nenê ir, ele tem condições de jogar em futebol, profissionalmente e tal. Aí acabou convencendo meu pai. E você jogava como Nenê? Meu nome lá era Nenê. Meu nome era Nenê. Quem resolveu mudar para Zanata, que aliás é com 2 T's? A Zanata da minha família é por parte de mãe, né? Mas foi a mesma pessoa, o Velal, quem sugeriu aqui no Flamengo. Porque ele conversando no dia que eu vim em definitivo, falaram em Nenê, mas Nenê tem muito, Carlos Alberto também tem muito, que tem um nome composto. Aí ele falou, Mato num filme muito legal para futebol. Vamos Zanata, o que você acha? Falei, você é que sabe, pô. Tem que avisar todo mundo lá em São José. O Zanata é o Nenê. O Nenê não joga mais, né? E você é da mesma cidade do Rondinelli. E foi o mesmo Velal que trouxe o Rondinelli. E você já conhecia ele de lá? Sim, mas a diferença de idade, a gente não tinha convivência praticamente, porque eu sou uns 2 ou 3 anos mais velho que ele. Mas estudei com minha irmã dele, ginásio. Vocês não chegaram a bater uma bolinha juntos lá, não? Não, antes de vir para cá, não. Depois, já profissionais, a gente ia de férias para lá, a gente jogava, fazia um time lá, ia jogar contra os clubes de cidades vizinhas ali, era muito legal. No Flamengo vocês jogaram juntos? Não, também não. Também não. Não tem espaço. Quando eu fui vendido, ele ainda era do juvenil. Ainda era do juvenil. Era juvenil na época, né? Sub-20. Né? Você lembra da chegada no Flamengo? Me lembro. Ansioso? Não, sabe que não. Eu estava bem relaxado, sabe? Eu não me assustou, não, sabe? É lógico que você olha o tamanho do Flamengo, né? Mas eu nunca pensava, entendeu? O Flamengo é muito grande, isso aqui é muito grande para mim. Não, a coisa para mim era uma coisa normal, entendeu? Como se estivesse na minha terra. Você chegou em 69, foi isso? 67. 69 foi sua estreia como profissional, não? 69 foi minha estreia como profissional. Eu joguei uma partida, foi Flamengo e Vasco, 1º de maio, que o Exército comprou todos os ingressos, em 68.
Olha. Estava cheio o Maracanã e eu fiquei na reserva, entrei faltando 10 ou 15 minutos. Entrei no lugar do Dionísio, que era centroavante. E o treinador cabeceava muito. O Dionísio era muito bom cabeceador. E entrei, o Flamengo estava ganhando 2-0 e ele entrou para falar: você vai marcar o zagueiro e marcar o volante do Vasco. Eu falei: tá bom. Vai lá, corre. Eu falei: vou correr, pô. 18 Aí anos. eu fui né? correndo e você tinha a súmula que você tinha tirado, tinha que descer as escadas ali do turno central. Eu escorreguei e caí. Sai quicando. Antes de entrar em Ainda bem campo. que não foi um filme de comédia, pô. É verdade, tinha que descer uma escadinha. Ali eu ficava ali embaixo, o representante, a gente ensinava A súmula. a súmula. A gente estava falando do Doval, lá em 70. O Doval, uma vez eu conversando com ele, ele falava castelhano. Ele nunca aprendeu a falar, né, o português. Né? E ele dizia o seguinte: sabe por que eu falo enrolado? Porque na hora que eu falar uma bobagem, eu digo que não falei, você que entendeu errado. Olha a malandragem dele, né? E contam as malas. Quando eu cheguei no Flamengo, as malas eu contava o seguinte: que ele, por exemplo, parava nos postos de gasolina, enchia a gasolina e falava: Flamengo paga, e sabe? Ele tinha carro e moto. Ou seja, de carro ou de moto, ele mandava encher o tanque e dizia: Flamengo paga. Quando os caras iam cobrar o frentista: não, Flamengo paga. Isso aí, todo mundo conhecia ele. Ele ficava por isso mesmo, né? E o Strick? Era difícil no trato? Era difícil. Muito difícil. E brigava com todo mundo, né? Ele brigou com todo mundo, na verdade. Brigou com você? Não. Comigo também. Também? Também. Ele era o triplo de você. Era. Mas não é de sair na mão, não. Mas brigava de... Mas saía também na mão. Dizem que ele... Sabe o que acontece? Ele era muito exigente com muita coisa, entendeu? Então, por exemplo, a gente ia jogar quarta-feira, já era Robertão ainda. Ia jogar na quarta-feira, por exemplo, em Porto Alegre. Concentrava na segunda, cara. Epa. E aí todos os casados tinham que concentrar também. Sabe? Então os caras ficavam 2 dias concentrados, viajava, aí voltava na quinta-feira. Na sexta ele concentrava de novo. Domingo. Para jogar domingo ou sábado, entendeu? Então, os caras sofriam, entendeu? Para mim, eu morava na concentração, era solteiro. Já estava concentrado mesmo. Já estava concentrado mesmo. Aí tu brigou com ele por quê? Não, então, aí ele brigou com o Paulo Henrique. Teve uma época lá, acho que foi já em 71. Acho que foi em 71, antes de eu quebrar a perna. Ele brigou com o Paulo Henrique. Aí o Paulo Henrique foi afastado. Aí ele chegou para mim e falou: Renato, você vai ser o capitão. Eu falei: seu Strick, não dá, pô. Porque eu sempre exerci uma liderança, entendeu? Mas eu nunca gostei de ser capitão. Porque eu, inclusive, era muito chato, eu reclamava muito, principalmente do juiz, entendeu? Eu reclamava demais. Com razão, com certa razão, mas reclamava, entendeu? Hoje em dia, só o capitão pode reclamar. Hoje agora só o capitão pode reclamar. Hoje você seria capitão. Não Hoje sei. você ia aceitar. Não sei, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei para ele, e ele é o seguinte: a gente treinava às vezes terça-feira ou na quinta-feira para jogar domingo. Aí terminava o treino, o treino dele era das 7 da manhã ao meio-dia. Juro por Deus. A gente entrava às 7 horas da manhã de tênis, ainda existia a pista de atletismo. A gente, com uma corda, ficava ali 20 a 30 minutos pulando corda. Uma perna só, agora alternando, levantando o joelho, as 2 pernas. Só ali, aí trocava, botava a chuteira e ia para campo. Aí era treinamento técnico. E ele tinha também, já naquela época, o que depois veio a dizer que jogos em campos reduzidos, né? Ele já fazia 3, só que ele fazia só 3 contra 2. Quem tinha bola eram 3 e 2 tentavam tomar a bola. Quem tomava a bola saía do meio. Aí era mais 1 hora e pouco. Aí ele parava um pouco, aí servia tudo que você possa imaginar de fruta, vitamina com leite, entendeu? Na beira do campo.
E aí voltava para o coletivo. E só terminava assim, 10, 15 para meio-dia, 10 para meio-dia, que terminava. Hoje, né? Hoje Pois é, aí a gente saía e... O fisiologista ficaria louco hoje. Não, ele não existia isso. E preparador físico também não. Ele é que fazia, era tudo com ele. Aí saímos dali, íamos para a concentração, por exemplo, terça-feira, saímos dali, ia para a concentração, todo mundo almoçava, aí ia para uma sauna, um clube que tem sauna, ia lá, tomava uma sauna e tomava ducha escocesa para recuperar. Voltava, eu morava na concentração, chegava na concentração 6 horas da tarde, entendeu? E quem morava por E jogava quarta-feira e jogava domingo. E jogava quarta e jogava domingo, entendeu? Era quarta e domingo também. Quase um exército. E o fato curioso, inclusive, que aconteceu, e de certo ponto vergonhoso. Nós fomos jogar uma vez no Rio Grande do Sul, o Mário Sérgio, pode ser falecido Mário Sérgio. O Mário Sérgio passou mal com a comida do avião. Chegou no hotel em Porto Alegre, começou a vomitar, entendeu? Passando mal. O que ele fez? Viajar de avião. Ele mandava o pessoal da cozinha fazer... Eram 2 latas de biscoito, que tinha de biscoito em lata daquela época, imensa, com coxa de galinha frita. O Will Strick mandava fazer. O pessoal da cozinha fazia, botava nas latas, na hora do almoço passava, a gente metia a mão lá, abria a lata, a gente metia e comia coxa de galinha dentro do avião. De terno, gravado, comendo coxa de galinha. Para driblar o biscoito. Para para ninguém... Para ninguém passar mal com a comida, que nem o Mário Sérgio. Que nem o Mário Sérgio. Pô, agora você falou uma coisa. O Doval com o Will Strick. Também brigou rápido, foi briga rápida. Batia de frente direto. Batia. Mas o gringo era malandro. E a sua briga? Ele quis que você fosse capitão, você disse que não. Então, aí Paulo Henrique foi afastado. Eu estou pensando o Mário Sérgio com o Strick. O Mário, a gente jogou infanto e juvenil e foi profissionalizado no mesmo dia. Eu era um dia mais velho do que ele. Eu sou de 6 de setembro, ele era de 7 de setembro. Do mesmo ano. Do mesmo ano. E o Mário era inteligente pra caramba. O Mário era inteligente. Já naquela época, antes ele ir pro Flamengo, ele jogava hoje futsal, né, no futebol de salão, e ele já mexia com computação, entendeu? De grandes empresas. Olha. Sabe, o Mário era um cara muito inteligente e um jogador excepcional. Jogava muita bola. Muito inteligente, uma visão de jogo muito grande, muito habilidoso. Ele vinha do salão, né? Então ele driblava fácil. Teve um jogo contra... a primeira, quando ele assumiu, foi janeiro de 70. Aí ele levou a gente para a terra dele, lá, onde ele tinha um sítio, chamado Vespasiano, na Grande BH. Minas. Na Grande BH. Ficamos lá, acho que 2 semanas. Aí voltamos, eles fizeram um torneio chamado Torneio de Verão. Foi Flamengo, Vasco, seleção da Romênia, que estava convocada para a Copa do Mundo e que acabou no sorteio, que agora não é tão antecipado, o sorteio era 2, 3 meses antes da Copa do Mundo. A Romênia e o Independente da Argentina, que tinha sido 4 ou 5 vezes campeão da Libertadores. Era o maior vencedor da Libertadores, o caramba. Aí, o primeiro jogo nós ganhamos da Romênia de 4-1. Pô, mas atropelamos a Romênia. O time jogou pra caramba. Nós viemos voando lá de Minas, cara. E aí o segundo jogo foi contra o Independente. O primeiro tempo terminou 5-1 para o Flamengo. Campeão da Libertadores, a gente meteu 5-1. Só que estava 5-0, os 30 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo estava 5-0 já. Tomamos um gol antes de terminar o primeiro tempo. Cara, quando nós descemos a escada, ela foi só bronca, só bronca. Bronca, xingando. Não tem que parar, não pode tomar gol, xingando. E ele era muito agressivo, sabe? Então, ele chegava na cara do cara, botava o dedo na cara do jogador, entendeu? E, pô, aí voltamos, terminou 6-1. Aí o jogo seguinte... Não, aí passado alguns meses, já Campeonato Carioca, o Vasco e Flamengo, no Maracanã. Tinha chovido pra caramba, mas chovido a noite inteira, de manhã. E o Maracanã estava muito empoçado.
Aí teve uma jogada, o Oster era o zagueiro. Ele tinha brigado com o Brito, depois eu te falo do Brito. Mas o Oster era o zagueiro titular e o Oster Reis. Aí meteram uma bola para o Valfrido e o Oster foi... Mas só que o Oster deu uma meia parada, não quis dar o bote, que ele estava atrasado. Aí o Valfrido deu um tapa na frente e saiu dando a meia-lua pelo outro lado. Antes, a bola claramente dava, ela ia sair para a linha de fundo. O toque foi muito forte, só que tinha uma poça d'água, parou. E o Washington parou também, entendeu? Ele deu a volta, pegou a bola, veio na frente do goleiro, fez o gol. Perdemos de 1-0. Cara, aí todo mundo foi no intervalo, 1-0, todo mundo chegou. Ele só brigou com o Washington, só com o Washington. Aí falou assim, ele levava uma imagem, o Zezinho era o auxiliar dele, que ele trouxe lá de Minas. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida, que ele levava todos os jogos e ele colocava no vestiário. Antes de entrar no campo, né, a gente rezava uma Ave Maria, fazia uma corrente, um Pai Nosso. Aí ele não deu instrução nenhuma. Mandou a gente rezar a Ave Maria, e voltar para o campo. Quer dizer, dá para entender. O outro você está ganhando de 5, você leva uma bronca do tamanho do monte, que não para mais. Você está perdendo, né? Espera alguma coisa, agora vem uma bronca monstruosa, né? Pô. Quanto tempo ele ficou lá com vocês? Deve ter durado uns 5, 8 minutos, pô. Quanto ele continua? É mais ou menos no meio do ano. Acho que mais ou menos no meio do ano. Não dura muito. Maio, a turma derruba um cara desse. Um ano e meio. Ele ficou um ano e meio. Nossa, 1 ano e meio? Não, e para mandar o Flamengo mandar ele embora, mandaram para o Zezinho, que era auxiliar dele. Primeiro convenceram o Zezinho que mandaram o Strick embora. Ele ia ser o treinador. Ele ia assumir. Aí mandaram a carta através dele. Todo mundo com medo de falar direto. A reação dele. O senhor está demitido, está aqui a sua carta, o senhor está demitido. Aí o Zezinho entregou para ele. Só que o Zezinho histórias eu nunca ouvi. Só que o Zezinho não durou 2 semanas, pô. Ele foi só passageiro ali. Boi de piranha da história. Exatamente. Agora, qual foi com o Brito, que era enorme também? Então, o Brito quando veio da Copa de 70. Vindo da Copa de 70, tricampeão do mundo, o Flamengo deu, não me lembro, 2 semanas de folga para ele, alguma coisa assim. Só que aí ele pediu mais 2. E o Strick não liberou. Mas aí o Brito não se apresentou, entendeu? Aí quando o Brito chegou, ele falou, não, com o Brito eu não jogo. O Brito não joga mais comigo. Aí emprestaram ele para o Cruzeiro. Que louco. Emprestaram ele para o Cruzeiro. Ainda fizemos um jogo lá, o Cruzeiro ganhou 3-1. E aí o Brito passou e jogou a camisa, ele estava no banco de reserva, o Brito passou e jogou a camisa do Cruzeiro em cima dele. E aí o tempo fechou. Aí o Strick foi querer ir atrás dele, aí eu não sei o que. Separar ali tinha o policiamento, né? Seguraram e não aconteceu nada. 5 para segurar. E os 2 fortes pra caramba. Você estava nesse jogo? Tava. Eu vi o início, mas depois a gente se despedindo do pessoal do Cruzeiro, falando, os caras vindo falar com a gente também. E eu não vi mais nada, eu só vi o momento que ele passou e jogou a camisa, entendeu? Tipo cocada no Carlinhos. Semelhante a alguma coisa. Tinha um massagista no Flamengo, chamado Mineiro, que tinha trabalhado... Claro, lembra do Mineiro? do Flamengo, era olheiro, levava garotos para o exato, levava garotos. Eu conheci ele já desde que ele trabalhou no Botafogo, porque no Flamengo tinham 2 garotos que tinham vindo de Montes Claros, Minas, né? E ele mineiro e tal, fizeram muita amizade. E tinha outro jogador que eu não me lembro o nome, que tinha vindo para o Botafogo, para as divisões de base do Botafogo também. Tudo através do Mineiro. Aí o Mineiro... Aí o Zagallo trouxe o Mineiro para o Flamengo. Né? Aí quando eu tomei essa posição, eu já peguei, fui depois que terminou o treino, tomei meu banho, fui na rouparia, pedi ao roupeiro todas as minhas chuteiras e fui embora. Aí virei não me lembro se era o diretor, aí eu falei, aqui eu não volto mais. Tá? Você nem falou com o Zagallo? Não falei. Não, acho que não tinha porquê. Com todo respeito ao Zagallo, acho ele 1 ano e meio que um treinador espetacular, mas o cara é muito bom, muito acima mesmo de muitos treinadores que eu vi, entendeu? Mas muito acima. O Zagallo sabia muito de futebol.
Mas só que não, é o direito dele não acreditar em mim, não confiar em mim, é uma opção dele, né? Ou dele não acreditar. Ele falou, eu devia pensar, acho que eu não vejo o Renato como solução para substituir ninguém. Entendeu? Aí eu falei, é o momento, eu já tinha dito para minha mãe e meu pai, falei, eu tenho que recuperar a minha carreira, então já que eu não tenho... o treinador eu não sou adequado para aquele que o treinador quer, eu vou ver se o Flamengo me vende, senão eu vou embora para casa. Vamos voltar para o interior, eu vou estudar. Tudo. Aí peguei tudo e fui embora, não voltei mais. Aí o Mineiro foi lá em casa. Pô, Renato, te interessa ir para o Vasco? Eu falei, interessa. E nisso, só lembra, eu com a perna quebrada ainda, engessada. Antes de ir para minha terra, eu tinha uma irmã que morava em Campinas, morava em Santos. E eu fui passar uns dias, como meus pais estavam aqui comigo, já morando comigo, nós fomos a Santos, falei, vamos primeiro a Santos, a gente via a Neide, fazia muito tempo que eu não via a Neide, minha irmã mais velha, meus sobrinhos, aí fomos. Aí meu cunhado, ele é gerente do Banespa, do antigo Banespa, Banco do Estado de São Paulo, da agência do Gonzaga, em Santos. Aí conversando com o meu cunhado, ele falou, tem um cliente meu lá, do banco, que joga no Palmeiras, chamado D, era um lateral esquerdo do Palmeiras. Aí você quer conhecer ele e tal, amanhã ele vai lá, que ele quer conversar comigo no banco. Eu falei, tá, vamos lá. Aí fui. Um gesso até a coxa. Com gesso até a coxa. Aí fui. Aí me apresentou e tal, meu cunhado me apresentou, ficamos conversando e tal. Ele falou, o Palmeiras ia jogar com o Cruzeiro no Pacaembu. Aí ele falou, você não quer ir amanhã concentrar com a gente? Era uma segunda-feira. Você não quer ir amanhã concentrar com a gente lá no Palmeiras, visitar a gente e tal? Eu falei, vou, pô. Aí fui, entendeu? Nada. Eu vou. Bateu uma bolinha? Eu tava engessado. Sei. Aí eu fui. Então, vamos lá, paralelo. O Gabigol veste a camisa do Corinthians e é massacrado. O Zenata vai concentrar com o Palmeiras. Mas fui não sei nenhuma maldade, sem nada. Não, estou dizendo, outros tempos, né? Outros tempos. Eu fui, aquele time eu tinha maior admiração pelo Dudu, pelo Ademir da Guia, entendeu? Os caras eram fabulosos, entendeu? Eu digo sempre o seguinte, eu sou agradecido a Deus de ter jogado nessa época. A fartura de grandes jogadores que o Brasil teve, igual a essa época, acho muito difícil que venha a ter. Sem dúvida. Até para a seleção era uma dificuldade. Ficava muita gente boa de fora. Muita gente boa de fora. Aí você concentrou no Palmeiras. Então, aí quando... Isso eu estava... foi 71 ainda, né? Com a perna engessada e tudo. Aí em 72... Tinha um diretor de futebol do Palmeiras chamado Nicola Raciop. E me apresentaram a ele lá na concentração e tudo, mas não fiquei próximo a ele, porque eu nunca fui próximo a dirigente de futebol. Sempre mantive uma certa distância, porque eu não acreditava... Eu não acredito nem em dirigente de futebol, nem em político. São duas classes que eu não acredito. Aí, o que aconteceu? O que eu estava falando? Em 72, aí o Nicola... Aí o Palmeiras mostrou interesse, porque o Ademir já tinha uma certa idade, entendeu? Então, aí vieram tentar o Flamengo me comprar. O Flamengo não quis vender. Eu na reserva e tudo, mais de 1 ano e meio sem jogar e tudo mais, entendeu? Não quis vender, entendeu? Então... Eu falei, não, agora eu vou... Essa do Vasco, eu vou pro Vasco, pô. O Vasco é um grande time, eu tinha o maior respeito. Você podia sair, estava com passe na mão? Não. Mas se não saísse, eu ia embora, eu ia parar de jogar, entendeu? Então o Flamengo pelo menos ganhou algum dinheirinho ainda. E como é que era o Roberto Dinamite? O Roberto era muito tranquilo, sabe? O Roberto era muito tranquilo, sabe? Assim, né? Concentração, jogo. No princípio, ele estava começando. Quando eu cheguei no Vasco, ele estava começando, né? Ele era muito quieto e tal, mas sempre de uma visão de como um goleador nato. Entendeu? Perigoso, né? Perigoso.
Eu, principalmente, às vezes reclamava muito dele no início da carreira dele, porque ele ficava muito fixo com o zagueiro, entendeu? E aí eu falei, Roberto, às vezes você tem que dar uma flutuada para a gente ter opção de passe, senão eu olho lá o ponta direita, está marcado. Você tem que se mexer. E como passa, depois veio o Zé Mário também, anos depois. Contou isso aqui. Então, aí ele gritava, ô Bombinha! Bom, o apelido dele era Bombinha. Então, o Zé Mário também, né? Quando o Zé Mário veio depois em 76, o Zé Mário também cobrava muito isso. E ele evoluiu de uma maneira fantástica. Porque teve uma época que eu jogava o Dé de ponta esquerda, só que o Dé não era ponta esquerda. Então, o Roberto começava, flutuava, recebia ali, porque às vezes o zagueiro não saía, porque tinha medo de abrir o espaço nas costas dele e o Dé entrar em facão, né? Aí ele saía para flutuar, quando partia para cima, aí o Dé fazia o facão e ele enfiava para o Dé. E depois veio o Ramon, que também era um centroavante, mas de muita velocidade, mas foi escalado de ponta esquerda para justamente jogar em facão com ele, então, com o Roberto. Ramon era uma dupla... Ramon também teve uma noção de gol. Mas você, no campo, aí o Roberto dá um chapéu no Osmar, àquela altura você já estava só admirando, né? Só, pô. E aí, como é que foi a explosão ali? Então, aí eu sei que ele saiu... Quando ele deu o chapéu, tu achou que ele ainda ia recuperar a bola? Sim. Porque não tinha espaço, né? Não, mas quando ele deu o chapéu, o chapéu não foi muito alto, nem muito longo, entendeu? Foi curto. Ele já chegou, pegou a bola ainda de sem pulo, né? Aí eu vi ele correndo para a direção do banco do Vasco. Aí eu fui atrás. Aquela altura já não... Vem me agradecer aqui, por favor, né? Sem contar que já... Na hora, lógico que eu não pensei, mas sem contar que depois veio o bicho, né? Naquela época tinha bicho, né? Então, o César, o Uri Geller, veio aqui e disse que o Orlando Lelé entrava em campo. Eu não sei. Eu não sei. O Uri Geller foi meu jogador, o treinador do Fortaleza, ele foi meu jogador lá. A única coisa que eu me lembro do Orlando, assim, mais diferente, foi num Vasco Flamengo, que o Uri Geller driblou ele, e o Orlando fez a falta. Aí o Uri Geller ficou no chão. O Orlando pegou ele pelo cabelo e puxou e meteu os dois dedos nos olhos dele. Ele... Foi expulso, não? Não, porque o juiz não viu. Não foi nada. Naquele tempo não tinha VAR. Daquele lado não tinha o Bandeira. O Bandeira era do lado do lateral esquerdo, né? Eu via. Eu jogava de meia direita, jogava 10, 15 metros dele, pô. E eu vi, pô. Que loucura. Mas então, quando ele não tomava, ele obrigava, por quê? Ele também gostava, era tipo Moisés e Miguel, né? Eu gostava de botar os atacantes para armar, entendeu? Vamos lembrar de história aqui. O Zé Mário veio aqui e disse que tinha sérios problemas com o Orlando Lelé, que o Orlando não voltava para marcar e ele sempre se posicionava, ele ia embora e deixava a defesa para trás. Com você também era assim? O Orlando tinha um temperamento meio esquisito, sabe? Um comportamento meio esquisito. Não gosto de falar. Mas era bom jogador. Era. Principalmente ele cruzava muito bem. E não precisava chegar na linha de fundo, não. Da intermediária ele já metia a curva ali. Mas o apelido já mostra, né? Lelé. Lelé. E sabe que teve um problema. Nós terminamos uma reunião lá no centro de campo antes de começar o treino. E houve um desentendimento do Dirceu com o Lelé, e o Lelé partiu para cima do Dirceu, entendeu? Que o dobro dele, pô. Aí a gente foi, o Orlando, tá maluco, Lelé? Tá maluco, cara? Sabe, mas que ele criou um clima meio ruim, entendeu? Mas mesmo assim foi campeão. Mesmo assim fomos campeões, entendeu? Mas E o Marco Antônio de lateral era fantástico também, né? Então nós tínhamos dois laterais e um sistema de marcação muito bom, né? O meio-campo ajudava muito a parte defensiva, né? E eu, por exemplo, era muito difícil de desarmar os caras, mas eu me posicionava, eu jogava muito posicional, né? Sempre não dando espaço para penetração do meio adversário, entendeu? Então, você viu algum outro lance como esse do Orlando enfiando 2 dedos no olho? Não. Nunca presenciou algo igual? Não. E entrada violenta? Muitas.
Alguma te chamou a atenção? Não era? Não lembro. Era normal, não lembro, mas que tinha. Você sofreu alguma? Desse jogo do Campo Grande, que foi que o cara veio no meu joelho para quebrar meu joelho mesmo. Só essa. E uma briga no Vasco Flamengo que houve também, no final do jogo. Que aí foi briga, não foi falta violenta. Né? Gerou uma briga. Você por quem? Então, aconteceu o seguinte, o jogo estava 1-0. Mas você estava em que time? Eu estava no Vasco. Acho que foi 76, isso. O Moisés jogou de lateral esquerdo, porque o alfinete se machucou. Foi 75, acho. O Moisés jogou de lateral esquerdo e teve um lance. O Moisés foi cruzar a bola e fez o gol. Igual esse do jogo do Cruzeiro, o cara do Racing. Só que do outro lado, do lado esquerdo. Aí, pô. Ele. Sem querer fez o gol. Ele foi cruzar e fez o gol. Aí estava 1-0 o jogo. Eu olhei o reloginho do Maracanã de ponteiro lá, 43 minutos. O Luiz Carlos, não sei porquê. Por isso que o Luiz Carlos jogava do lado esquerdo e o Jorginho do lado direito, né? Acho que o Jorginho já tinha parado de jogar por causa do câncer dele, coitado. Aí eu estava meio à direita, o Luiz, foi assim, aqui está a linha lateral da área e aqui está a linha lateral. A foto foi mais ou menos aqui. Eu estou aqui na intermediária do Flamengo. Eu fui chegar para o Luiz recebeu a foto para ele ficar mais no chão para comer tempo, né? E depois demorar para bater. O Rodrigues Neto ouviu. Quando o Rodrigues Neto, ele veio tirar satisfação comigo, cara. Ele veio tirar satisfação, pô, sabe coisa de boleiro, né? Não tem palavras dóceis, não tem carta de amor, não tem nada disso. O negócio é brabo mesmo. E aí o Doval veio e me deu uma voadora por trás. Eu só sentia que pegar nas minhas costas. Pois é, aí ele caiu na minha frente, cara. Aí, pô, o sangue subiu, eu peguei ele pelos cabelos, tinha cabelo comprido, eu peguei ele pelos cabelos, meio que levantei, eu ia dar um bico na cara, ia fazer dano nele. Mas aí veio o lado bom, falei, quer deixar essa porcaria desse gringo para lá, pô. E soltei ele, mas eu fui expulso, né? Porque de certa forma... voadora. Mas de certa forma eu participei da coisa, que eu segurei ele pelo cabelo, puxei ele, entendeu? Ele foi expulso? Não, foi o Rodrigues e eu. O Rodrigues Neto e eu. A voadora era permitida, então. Os caras não viram, não tinha VAR, né? Às vezes não via. Então, futebol era mais ou menos assim. Hoje, você olhando as duas camisas, tem distinção para você? Alguma representa algo mais? Tem um... Não, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito grato ao Vasco. E hoje eu sempre digo o seguinte, eu sou São Paulo de coração e Vasco por gratidão. Porque o Vasco acreditou no meu futebol e me levou para lá, depois de quase 2 anos parado sem jogar. Sem ser titular, sem nada. Sem jogar, um tempão sem jogar. Então, por gratidão, eu gosto muito do Vasco. Tenho sofrido muito nos últimos anos. Inclusive, não tenho mais TV a cabo, não tenho mais nada, porque estava me fazendo mal ver o jogo do Vasco. E ver um clube grande como o Vasco, né, na situação que está nos últimos anos, cair para a segunda, ficar 2 anos na segunda divisão, a dificuldade de permanecer na primeira, a qualidade do time, sabe? Olha, a gente já falou aqui de Gerson, Rivelino, você conviveu também com o Rivelino. Joguei muito contra ele. Né? Zé Mário, Zico, Joel Santana. Joel foi parceirão. Personagem? Personagem. Já era um personagem? Joel sempre foi uma figura. Joel sempre foi uma figura. Quem era mais assim, folclórico, o Joel ou o Dé? O Dé. Você jogou com os dois? Joguei com os dois. Eita. O Dé, Joel e Dé. O Dé era o dia inteiro. O Dé não tinha descanso, não tinha intervalo. Era só brincadeira o tempo todo, entendeu? Era só brincadeira. Só... Você entrava nas... sim, sim, participava. Sofria com eles, não? Não. Te respeitava. Eu já tenho uma história... Depois também vou contar uma que foi muito boa do Dé. Então vamos lá, Joel Santana. O Joel... O Joel, nós estávamos em... Foi contra o Paysandu, foi jogando um jogo, olha, do nosso. Estava jogando contra o Paysandu. Lá. Belém. E aí, no campo do Paysandu, não tinha ainda o Mangueirão, não. No campo do Paysandu. Curuzu.
Aí, desculpa. Aí, toda hora que me davam uma bola, que o Vasco saía jogando, que conseguiam dar a bola para mim, o centroavante vinha e me dava uma pancada por trás, entendeu? Aí o Joel falou, Zonato, deixa me chamar assim. Falou, Zonato, deixa comigo. Falei, tá bom, vou deixar. Aí, na primeira que o cara flutuou para receber, o Joel não deixou ele flutuar, não. E deu, né? Ele fez ele flutuar. Fez ele flutuar. E tirou ele do jogo, entendeu? E tirou ele do jogo. Outro também que fez isso foi o Jair Pereira. O Jair Pereira fez quase que a mesma coisa. O Jair Pereira foi contra o CEUB de Brasília, que era da Universidade lá de Brasília. O cara, o zagueiro lá, batendo em todo mundo, não só em mim, mas em todo mundo. Batendo. E a gente avisando que o cara, você joga num time de universidade, cara. Pô, isso aqui é dar porrada nos outros, só dando pancada nos outros, não sei o quê. Aí o Jair Pereira deixou ele sair com a bola também, foi e deu nele, cara. E tirou ele do jogo também. Cara. E o Jair Pereira já dizia para ele, eu te avisei. E ele no chão, gemendo de doido. Eu te avisei para você. Quem batia mais, ele ou o Joel? Hein? Quem batia mais? Não, o Joel. O Dé não batia. O Dé era centroavante. Foi o Jair Pereira, perdão. Foi o Jair Pereira, que era atacante, né? Mas o Jair também de vez em quando. Pois é, por isso que eu estou dizendo. O Jair Pereira de vez em quando é possível. Ele não tirava o pé. A centroavante apanhava muito naquela época, né? O Joel tem uma história dele que acho que foi o Fantoni que botou ele para tirar um atacante num jogo contra um time estrangeiro. E ele acabou de entrar e o cara deu-lhe uma pancada que ele voltou com um joelho desse tamanho já. Ele jogando pelo Vasco, ele garoto ainda. E a história do Dé? Então, eu estava no Flamengo ainda, foi em 1970. Flamengo e Bangu no Maracanã, o Dé no Bangu. O Dé no Bangu. Aí alguém na intermediária do Flamengo, assim, alguém se machucou. Aí entrou o massagista. O Dé ninguém viu, mas o Dé pegou uma pedra de gelo. Você estava nesse jogo? Eu estava. Do jogo da pedra de gelo, eu estava a 5 metros do Dé, pô. Aí o Dé pegou uma pedra de gelo, mas ninguém reparou, ninguém notou, entendeu? Aí, o Flamengo saiu jogando, o Washington pegou a bola e tocou para o Dé. Tocou para o Reis, o quarto zagueiro. O Dé estava só olhando, aí o Dé pegou a pedra de gelo e jogou. A pedra pegou em cima da bola e provocou a bola saltar, entendeu? E o Reis era um quarto zagueiro adaptado, que na realidade ele sempre foi volante. Jogava de cabeça em pé, ele nem olhava para a bola, entendeu? E os gramados daquela época eram muito ruins. O Reis aqui olhando a bola pegou na pedra. A pedra de gelo pegou na bola, a bola subiu, passou por cima do pé do Reis, o Dé pegou a bola, entrou e fez o gol, entendeu? Que doideira. Eu sabia da história, mas você é verdade, cara. É verdade. Sabe quanto foi aquele jogo? 4-1 pro Bangu. Tomamos de 4-1. Eu fiz o gol do Flamengo. Já estava gol de honra. Já estava 4-0, aí saí, fui lá. Foi o primeiro gol que eu fiz do Maracanã. Fui lá vibrar, tomei uma vaia. Sensacional isso. Foi naquele ladinho da torcida, foi naquele gol da torcida do Flamengo ali. Putz, uma vaia que saiu. Mas, ficou marcado, né? O jogo histórico, que é o gol da pedra de gelo. Da pedra de gelo. É o jogo, né? E ainda foi seu primeiro gol no Maracanã? Primeiro gol. Emocionante. Pode ser que tenha sido o primeiro gol de bola rolando. Não me lembro se de pênalti. Não sei se antes eu fiz gol de pênalti. Porque eu fiz o gol. Eu me lembro bem, um Fla-Flu, eu fiz o gol de pênalti no Félix, mas não lembro se foi antes ou depois desse. Esse lance você lembra da bola rolando? Do gol contra o Bangu? Sim. Foi um escanteio a favor do Flamengo, escanteio do lado esquerdo. E eu ficava sempre no rebote, ficava muito no rebote. Aí a defesa do Bangu rebateu curto e eu peguei o rebote de primeira. Chutando fraco, mas a bola entrou. Graças a Deus, não adiantou nada. Mas diminuiu. E ficou marcado, né? Pela vaia, né? Marcado pela vaia. Pode ser uma última pergunta? Como era ser treinado por uma dupla de delegados, Hélio Vígio e Antônio Lopes? Pois é, 2 excelentes preparadores físicos. 2 excelentes preparadores físicos. Meus respeitos aos 2. Tinha medo de ser preso? Nenhum, pô. Primeiro que eu nunca fui de bagunça, né?
E segundo, se eu fosse preso, com certeza um deles ia me soltar, entendeu? Para ser preso por eles até. É.